Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de concurso, verão nosso comentário para uma questão de concurso que, pelo menos para quem dominar o assunto de sintaxe, é de fácil resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de português de prova de concurso. O nível dessa questão é muito fácil, pelo menos de acordo com a nossa avaliação e pelo menos para quem dominar o assunto de sintaxe. A parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Quem quiser pode acessar a nossa playlist através do card. E sacando o gabarito quanto antes, o candidato vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver questões mais difíceis. E o resto da prova, no fim das contas. Lembrando uma coisa que eu já falei em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, como é o caso dessa questão, isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção se deixando levar pela pressa, porque se for o caso, ele pode cair em armadilhas. Vamos entender. Segue um quadro. Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Minas Gerais, 2024. A maior preocupação da ONU atualmente são as mortes consideradas evitáveis, que ainda ocorrem em muitas partes do globo. São mortes que poderiam ter sido prevenidas, total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde ou por políticas públicas. Entram nessa categoria, por exemplo, a mortalidade materna, a neonatal e a prematura, que tem altas taxas em alguns países. Os dados apresentados pelas Nações Unidas mostram que alguns avanços têm sido alcançados nessa área. Desde 1990, os índices de mortalidade materna diminuíram 45% em todo o planeta. O sujeito da forma verbal entram a expressão mortes, B, a expressão nessa categoria, C, a expressão a mortalidade materna, a neonatal e a prematura, D, indeterminado, é inexistente. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual é o sujeito da forma verbal entram? Bem, o sujeito é, como nós já ensinamos em outra videoaula, o termo de que a oração fala. Ou no caso dessa forma verbal entram. Quem entra? Quem entra é tudo isso que estamos colocando agora em vermelho, o que já leva a alternativa C à condição de gabarito. É esse o sujeito que, portanto, existe e não é nem inexistente, nem indeterminado. A mortalidade materna, a neonatal e a prematura entram. Entram aonde? Nessa categoria. Um termo que é, portanto, adjunto adverbial de lugar e não sujeito, como diz a alternativa B. Já o termo mortes, como diz a alternativa A, nem faz parte dessa oração, embora a expressão nessa categoria se remeta ao termo que está destacado em verde no período anterior. Não se trata do sujeito da oração. Então, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa C, sendo, portanto, o gabarito da questão. Sendo que tudo isso já pode ser sacado na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar
o grau de dificuldade de cada questão. Então, depois dessa fase, quando vocês já vão ter, digamos assim, 95% de certeza do gabarito, sugerimos que apenas marquem uma pequena seta ao lado da alternativa que julguem ser o gabarito. Mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, não restará dúvida. Bem, por aí podemos ver que numa prova de concurso são incluídas questões como essa, que me lembra um episódio típico da minha época de escola, quando o professor, na hora em que ia corrigir a prova, falava assim: essa questão foi para ninguém tirar 0. E é isso mesmo. Quando uma questão dessa cai numa prova de concurso, a tendência é ter um alto índice de acerto. Nosso objetivo numa aula como essa é mostrar que você, como concursando, pode sacar o gabarito quanto antes e com isso vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.